minhas irmãs e meus irmãos. Mais uma live aqui com a Alessandra Viegas, euzinha, tô me ajeitando aqui que hoje eu tô bonitona de vestido. Então, continuamos com o livro de Provérbios. E lembre-se, ó, de novo o copo, hein? Sua atitude é o que faz toda a diferença, tá? E beba água que tá muito calor. Daniele já chegou, lindona, bom dia! Vamos lá! Ó, já vou começar essa manhã dizendo isso aqui de novo pra você, tá? Sorria, você está sendo amado. Eu tô sendo filmada, você tá sendo amado, mas eu tô sendo amada também, tá? Então vamos lá! Bom dia, Daniele! Bom dia, Milene! Bom dia, Neia! Olha só, Neia, quem é que eu trouxe hoje? Essa aqui, ó, 11 horas, tava mortinha. Graças a Deus, ela tá lindona, né? Tem um calanchoe aqui atrás, ó, nascendo, e elas fizeram uma simbiose aqui, né? Você sabe o que é simbiose? Simbiose é quando a gente tem dois seres vivos, né? Que convivem bem e se alimentam, né? Aqui no caso as plantas. E elas aí conviveram bem. Olha como é que ela tá, olha! Gente, que presente de Deus! Eu não paguei nada por isso. Preste atenção e agradece. Olha só, gente, que coisa mais linda de Deus! E ela vai ficar aqui hoje com a gente, em homenagem a Neia. Aí às 11 horas que Neia... Eu nem me lembro quem me deu essa. Se foi você, se foi a Cris do Walter, não sei. A nora do pastor Walter. Bom, vamos lá, Jamile, bom dia. Alcilene, bom dia. Vamos embora lá, tô animada. Então, você que tá assistindo no YouTube, depois, porque eu vou subir esse vídeo pra lá. Bom dia, Solange. Você passa aí uns 4 minutinhos ou 5, porque eu tô dando bom dia pro pessoal. E os vídeos desse mês, eles vão sem edição, tá? Porque eu tô de férias. Bom dia, Sandra Helena lindona! Vamos lá. E aí, então, a gente começa logo e no final eu dou bom dia para todo mundo que tá entrando. Solange, hoje, Provérbios 4, 5 e 6, tá bom? Vamos trabalhar esses capítulos. Claro, eu vou pular alguns versículos. Hoje eu tenho compromisso de trabalho. E aí pretendo terminar essa live 8h45, tá bom? Rui Santos, bom dia, meu irmão! Marluce Menezes, bom dia, lindona! A partir daqui, eu dou bom dia no final, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Bom, Provérbios 4, 5, 6. Você que não assistiu a última live, que tá no YouTube, tá? Assista lá. Esse mês de janeiro, eu já calculei direitinho. A gente vai trabalhar segunda, quarta e sexta, se Deus quiser, tá? Cada dia 2 ou 3 capítulos, tá bom? Vamos lá então, Provérbios capítulo 4, e eu quero que você preste atenção, já que isso aqui é aula, né? Eu quero muito que você faça no seu livro de Provérbios, para ele ficar na sua cabeça, esse estudo de cores que eu tenho insistido contigo, né? De você marcar com a mesma cor palavras idênticas ou palavras sinônimas. Então, a minha proposta é que você marque com a mesma cor, tá? As seguintes palavras. Claro, é uma proposta, tá? Você pode querer fazer de outra forma. Sabedoria, entendimento, conhecimento, discernimento, prudência, inteligência, tá? Todas essas palavras, elas pertencem à instrução, tá? Todas essas palavras pertencem
ao mesmo campo semântico. Não, instrução, mandamento, ensino, você marca de outra cor, tá? Instrução não. Mas sabedoria, entendimento, conhecimento, inteligência, tá? Bom proceder, tudo isso está no mesmo campo semântico da sabedoria do antigo Israel, que é a proposta do livro de Provérbios, como a gente já falou, que é uma sabedoria da atitude, uma sabedoria da vida. Não adianta nada eu ter inteligência e eu não praticar isso. Essa é a sabedoria de Israel. A sabedoria de Israel é uma sabedoria prática. Nesse sentido, é diferente da sabedoria da filosofia grega. Na filosofia grega, você precisa ter um conhecimento teórico, tá? Para depois elaborar isso muito bem, para colocar isso em prática. Mas vários conhecimentos teóricos você não coloca em prática. Você tem para si, tá? Mas na sabedoria de Israel, todo conhecimento é conhecimento prático, tá bom? Então, guarda isso. Então, pega essas palavrinhas e pinta, tá? E outra coisa importante que eu pedi para você começar a reparar é que o livro de Provérbios é um livro em que existe um carinho de um pai falando para um filho, tá? Meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. Então, repare isso. É um pai que está preocupado com esse filho, esse jovem, né? Que vai assumir o lugar desse pai em algum momento, e ele já está advertindo a esse jovem a observar a vida, a ouvir as coisas, para não cometer os erros que esse jovem veja ali à sua volta, tá? Vou dar mais uma informação, né? O livro de Provérbios tem uma influência muito grande da sabedoria egípcia, tá? Essa expressão, meu filho, escuta as palavras do teu pai, meu filho, dá ouvidos à instrução da tua mãe, isso é egípcio, tá? Isso aí foi encontrado em vários documentos egípcios, tá? Dos faraós falando para os seus primogênitos, né? Que seriam os próximos faraós, tá? Então, como você lê lá, você lê lá no início dos reis, né? Que o Salomão ele tem livre curso com o Egito, tanto comercial como cultural. Ele tem livre curso com a África, na verdade, porque o Sabá, a rainha de Sabá, essa região, Sabá, é a África, tá? Ele tem livre curso na Etiópia, o pessoal da Etiópia vem vê-lo, ele vai lá, tá? Então, claro, o Salomão tem o curso ali, lá no comércio, eles costumam, no comércio mesmo, ou nos encontros, distribuir um pouco da sua cultura nas conversas, não é isso? Então, pela própria Bíblia, você vê que o Salomão tem entrada no Egito, e o Egito tem entrada em Israel na época do governo do Salomão. Ele vai casar com a filha de um faraó. Então, pronto. Essa influência egípcia acontece, então, no livro de Provérbios. Então, esse meu filho faça isso, meu filho faça aquilo, meu filho, meu filho, meu filho, isso provavelmente é a influência do documento egípcio. Por que eu estou dizendo que é a influência do Egito na sabedoria prática de Israel e não o contrário? Porque os documentos egípcios são muito mais antigos, tá? Do que a escrita do livro de Provérbios. Por isso que eu estou dizendo, tá? Mas pode-se pensar que pode ser o contrário, né? A partir do momento que eu penso na sabedoria de Israel, no sentido do meu filho, desde a época que eles estiveram lá no Egito. Então, aí eu vou remontar lá para o século XII, antes de Cristo, século XIII antes de Cristo. Tá bom? Vamos embora. Provérbios 4, então, já começa com filhos. Aqui é diferente, não é meu filho. Mas eu quero que você faça um caminho
E isso vai ficar na descrição do vídeo mais tarde, tá? Então, existe um caminho do meu filho aí, tá? Então, Provérbios capítulo 1, versículo 8, tudo capítulo 1, versículo 8, versículo 10, versículo 15, Provérbios capítulo 2, versículo 1, Provérbios capítulo 3, versículo 1, versículo 11, versículo 21, Provérbios capítulo 4, é onde a gente está entrando agora, versículo 10, versículo 20, Provérbios 5, versículo 1, versículo 7, versículo 20, Provérbios 6, versículo 1, versículo 3, versículo 20. Isso tudo vai ficar na descrição do vídeo. E o Provérbios 7, que é a próxima live, já começa com o meu filho também. Então, olha a preocupação em ensinar ao jovem o caminho da sabedoria, da instrução, o caminho do bom proceder. Guarda isso na sua cabeça. O bom proceder, a sabedoria prática, tá? Vamos embora. Bom, no capítulo 4, eu só vou ler o versículo 1 e eu vou pular, tá? Então, capítulo 4 de Provérbios. Filhos, escutem a instrução do pai. Estejam atentos para que obtenham o entendimento. Então, escuta é o mesmo campo semântico campo semântico é o campo de significado, campo de sentido. É a palavra que a gente usa em língua portuguesa quando a gente está estudando semântica, que é o estudo do sentido das palavras. Então, escutar é a mesma coisa que estar atento. Então, no hebraico, escutar, estar atento, prestar atenção, guardar no coração, tudo isso é o mesmo campo semântico, tá? E Provérbios está o tempo todo falando isso pra gente. Então, filhos, escuta a instrução do pai e estejam atentos para que obtenham o entendimento, tá? E aí ele continua falando no versículo 5, pula para lá comigo. Olha que bonito. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento. Não se esqueça nem se afaste das minhas palavras. Tá vendo como ele está retomando? Não se esqueça das minhas palavras, não se afaste das minhas palavras. Aí verso 6. Não abandone a sabedoria e ela guardará você. Ame-a e ela o protegerá. Olha que versículo lindo para você memorizar nessa manhã. Aliás, tem vários aqui nesse trecho, tá? Provérbios 4, 5, 6. Mas ama a sabedoria, tá? Ela vai te proteger. Não abandona a sabedoria, ela vai te guardar. Claro que ela vai te proteger e vai te guardar, porque quanto mais você presta atenção, mais você observa nas atitudes corretas e erradas das pessoas. Quanto mais você ouve e menos você fala, mais sábio você vai se tornando. Então, essa sabedoria vai te proteger e vai te guardar como? Na hora que você, quando eu digo você, eu tô falando eu também, tá? Na hora que a gente for tomar uma atitude. Na hora que a gente for abrir a boca para falar alguma coisa. Na hora que a gente for tratar alguém de alguma forma, é nesse sentido que a sabedoria vai guardar e proteger a gente, tá? É isso que ele tá falando aqui, tá bom? Vamos lá! Capítulo 4, versículo 10. Meu filho, olha de novo. Escute e aceite as minhas palavras, e os anos da sua vida se multiplicarão. É claro, quanto mais sábio a gente se torna nesse sentido, tá? De observar, de ouvir, de falar menos, não. Menos a gente se aborrece, né? Então é menos crise de ansiedade, é menos taquicardia, é menos problema de estômago, gastrite, é menos dor de cabeça, é menos doença psicossomática. E aí é mais o quê, hein? O que eu tenho falado? Imunidade vai lá pra cima. Vai lá pra cima. Vamos aproveitar para beber água para levantar a imunidade também.
Então, às vezes, eu faço essas coisas aqui que não são brincadeiras. Tem gente que tá bebendo mais água porque eu fico o tempo todo falando, beba água! Né? Não falo só pra Aline, mas brinco com a Aline, né? Mas é pra todo mundo. Então, porque já tem principalmente os idosos, né? Não bebem água, porque o cérebro não processa mais esse pedido de água. Então tem que estar toda hora dando, mesmo que não tenha vontade, beba. Eu já falei, ó, não tem nada aqui, hein? É tudo água. Então beba 3 litros de água, mulherada, que a ruga vai toda embora. Tá bom? Eu fico me olhando depois, eu fico, o pescoço, olha só. Vou fazer 50, hein? Dia 11 de março. Prepara aí um parabéns pra mim, tá? Então, beber água, tomar sol. Quem mora na minha região, vá à praia. Ah, eu não quero aglomeração. Vá à praia. O sol tá nascendo 5 horas da manhã. Então vá à praia 5 horas da manhã, vá à praia 6 horas da manhã, você não quer ninguém, vai lá. Se exponha a essa água salgada, cheia de iodo, cheia de vida. Anda na areia, tira energia ruim do corpo. Vai lá, tua imunidade vai lá pra cima. Vambora. Então, os anos da sua vida se multiplicarão, meu filho, se você escutar e aceitar minhas palavras, tá? Bom, vambora. Versículo 13. Retenha, do capítulo 4, tá? Retenha a instrução e não a deixe. Ele só está repetindo o que ele falou no verso 10. Guarde-a. Guardar o quê? A instrução. Porque ela é a sua vida. A instrução é a nossa vida. Tudo aquilo que eu... Não tem um dito que fala, eu sou o resultado, né? E você é o resultado de tudo aqui, todas as decisões que a gente tomou, né? Se hoje eu sofro algumas situações, não é porque Deus está me castigando, Deus é nada disso. Tem situações que hoje eu sofro porque são resultados das decisões que eu tomei. Então, quanto mais eu recebo a instrução e vou tomando as minhas decisões de acordo com a instrução e com a sabedoria, menos aborrecimento, tá? E essa instrução, ele está dizendo, é a nossa vida, tá? Vamos lá. Eu quero pular com você agora para falar do contrário, tá? Do mal. E aí, esses versículos aqui, sabe, mexem. Capítulo 4, versículo 16 e 17. E aí depois vem o 18, para contrastar com 16 e 17. Olha o capítulo 4, 16 e 17. Repare que a gente só está lendo e conversando, tá bom? Versículo 16 de Provérbios 4. Os maus, porque ele vai falar um pouquinho antes dos maus, tá? Os maus, as pessoas más, não dormem se não fizerem o mal. O sono foge deles se não fizerem alguém tropeçar. Isso não é só vilão de filme e de novela não, tá, gente? Isso existe mesmo. Gente malvada, tá? Verso 17. Porque comem o pão da maldade e bebem o vinho das violências. Então, os maus... Olha aqui a aula de português. Presta atenção. Você que não sabe mal com U e mal com L. Tá bom? Eu não posso deixar de falar de português, gente. Estou de férias, mas presta atenção na Bíblia. Os maus. Pessoa má. Mal aqui é o contrário de bom. Os bons não dormem se não fizerem o mal, com L, né? Que é o contrário de bem. Então, já te dei a dica. Mal com U é o contrário de bom. Mal com L é o contrário de bem. Não é mais, tá bom? A lição do português. Vambora. E aí, já que eu tô falando de português, o versículo 18 vem com o quê? Com uma palavra oposta para esses maus, né? Conjunção, né? Coordenativa, adversativa. Adversativa vai falar do adverso, do que é oposto.
Versículo 18 de Provérbios 4. Ai, é lindo. Ai, eu amo esse versículo. Mas ele está sendo o quê? Um contraste dos maus. Aí ele diz: mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, a vereda dos justos, o caminho dos justos, a caminhada dos justos, é como a luz da aurora, a luz do dia nascendo, né? A luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, até ser dia claro. Então, os maus não dormem se não fizerem o mal, se não fizerem alguém tropeçar. Mas o caminho dos justos é como a luz da aurora, é como o dia nascendo. E aí essa luz vai brilhando mais e mais até o sol ficar a pino, né? Até ser dia perfeito, tá? Então olha que metáfora bonita, né? Que o meu caminho e o seu seja assim, luz da aurora, para as pessoas olharem, né? Jesus diz o quê? Que a gente é o quê, hein? Lá em Mateus capítulo 5, versículo 13, luz do mundo, né? Ele é a luz do mundo, mas a gente também é, tá? Ah, glória a Deus. Vamos embora! Versículo 20 ao 27. Tomara que dê tempo. Se não der, a gente faz só Provérbios 4, 5. Vamos embora. Provérbios capítulo 4, versículo 20 ao 27, vai trabalhar de novo: meu filho, escuta minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. E aí ele vai falar de novo de vida. Preste atenção, tá? Versículo 22. Porque são vida para quem os encontra, os ensinamentos, tá? E saúde para todo o teu corpo. Tá prestando atenção no que Deus está falando comigo, com você? A instrução, o ensinamento, a sabedoria, o ouvir mais, o falar menos, o observar mais, tá? Isso é vida. E isso é saúde para o corpo. Eu marquei, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Marquei. Aqui é coração, né? Coração, coração. Mas eu marquei de verde, ó. Vida e saúde. E aqui embaixo também tem vida aqui. E é um versículo que você conhece muito bem. Eu li o 22, vou ler o 23. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E eu estava estudando a King James, né? Coração, no sentido hebraico, não é coração, tá? São as entranhas, tá? É tudo aquilo que fala contigo, é mente, é tudo aquilo que você retém. Então, guarda, protege o teu coração, para que você não retenha coisas ruins, tá? Eu vou até esquecer a hora e vou ler aqui rapidinho o que diz aqui a King James direitinho, porque é bem bonito. Ó, guardar alguma coisa é garantir que ela não escape e que esteja protegida de ataque. Guarda o teu coração, protege ele de ataques, tá? E aí ele está dizendo, ó, no hebraico, o coração é o lugar do conhecimento e também a fonte pré-consciente das decisões. Vai tomar uma decisão? Não deixa coisas externas te atacarem. Guarda o teu coração. Espera, pondera, conversa com alguém, conversa com Deus primeiro, depois conversa com alguém extremamente confiável, tá? De preferência alguém que você percebe que é sábio também, tá bom? Então, ele tá falando isso. O seu coração é quem você é. É o verdadeiro você que dirige todos os seus pensamentos e suas emoções. Você pode educar o seu coração, formar e modificar conscientemente uma visão de mundo, segundo a qual decisões e ações fluirão dele. Essa educação pode ser efetuada por você mesma, ou piedosa, efetuada pelo Espírito Santo. Então, guarda o teu coração, educa teu coração. Educa o que você pensa. E isso dá para fazer. Sabe quem educa o coração? Olha aqui, tá?
Quem é que muda nossos valores, nossos pensamentos, as nossas atitudes? Aqui, ó. Tá? Muito bem. E aí ele vai dizendo, né? Versículo 24 do capítulo 4. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito, que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Né? O André tá aí, André Luiz, né? Meu pastor lindo, meu aluno, meus alunos. Então, ele estava falando, né? Acerca disso. Não se preocupe, né? Não se ocupe antes das coisas, né? Hoje de manhã ele estava falando isso. Mas se ocupe antes daquilo que Deus vai fazer na sua vida e já prometeu. Então ele falou, a gente tem uma facilidade enorme de se preocupar, de se ocupar de coisas ruins que possam vir a acontecer. Mas a gente tem uma dificuldade enorme, né? De se ocupar pela fé das coisas que Deus já prometeu e vai fazer na nossa vida. Olha que palavra! Então, olha, que os seus olhos olhem direito, tá? Naquilo que está diante de você. E o que está diante de você é Deus. E o que está diante de mim é Deus, que nos promete coisas lindas, coisas maravilhosas, tá bom? Então é isso que você tem que fazer. Verso 27, vamos pular para ir para o 5. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afasta teus pés do mal, tá? Afaste teus pés do mal. Então, cuidado, cuidado. E aí ele emenda no capítulo 5, e eu vou ler só o versículo 1 e 2, de novo, meu filho, dê atenção à minha sabedoria, inclina os ouvidos à minha inteligência. Tá vendo? Eu tô toda hora falando isso, porque ele tá toda hora falando isso. Para que você conserve, versículo 2 do capítulo 5, o discernimento e para que os seus lábios guardem o conhecimento. E aí o que vai acontecer? O capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20, vai falar de imoralidade, principalmente moralidade sexual. E vai falar de adultério. Já que ele está falando para o filho, homem, ele vai falar, guarda-te da mulher imoral, guarda-te da mulher adúltera. Mas sou mulher, vou falar para as mulheres também. Guarda-te do homem imoral, tá? Às vezes o homem imoral tá na igreja, tá na sua comunidade de fé, quietinho lá, só esperando para dar o bote, tá? Então, guarda-te do homem adúltero também, dos olhares, dos elogios. Oi, irmã, tá bonita hoje, hein? Igual a pastora Helena Raquel fala. Ah, pastor, eu caí. Caiu não, você se jogou. Porque eu... né? Vai falando, hein, irmã, tá bonita, hein? Ih, você ficou bonitinha com esse cabelinho, hein? Ih, irmã, no dia seguinte vem outro, no dia seguinte vem sorriso bonito, não sei o quê. Pois é. Aí não, eu tenho problema no meu casamento, não sei o quê. Cuidado! Então ele tá falando isso, tá? Da questão da imoralidade. Leia com cuidado, capítulo 5, verso 1 ao verso 20. E depois o capítulo 6, do 20 ao 35. Tem essa ligação com a questão do adultério, tá? Então eu vou ler alguns versículos aqui. Ele diz o seguinte, de novo, capítulo 5, versículo 7, e ele vai estar falando do adultério. E agora, meu filho, escute o que eu digo e não se desvie das palavras da minha boca. Afaste seu caminho dessa mulher. Mulheres, afaste seu caminho desse homem. E não se aproxime da porta da casa dela. Não se aproxime da porta da casa dele. Tá? E aí ele vai falando sobre isso, mas eu quero te chamar a atenção para os versículos 11, 12, 13 e 14 do capítulo 5, depois que se cometeu o ato. Ele diz assim, no fim da sua vida, Provérbios capítulo 5, verso 11, você ficará gemendo quando a sua carne e o seu corpo se consumirem.
Então, verso 12, você dirá. O meu versículo começa com a palavra como, quando ele abre a boca para dizer. E esse como aqui é o pesar, tá? Aí eu não sei se vai dar para você ver. Eu desenhei aqui, ó, um olhinho. Aqui, ó, desenhei um olho. Agora dá para ver, ó, com as lágrimazinhas aí, tá? Esse como no hebraico é no sentido de muito pesar. E aí você vai dizer o seguinte, né? Você que errou lá, como foi que eu pude odiar o ensino? E por que o meu coração desprezou a disciplina? 13. Não escutei a voz dos que me ensinavam. Não escutei a voz dos que me ensinavam. Nem dei ouvidos aos meus mestres, os que ensinavam. Quase caí em ruína completa no meio da congregação reunida. No caso, ele quase caiu, porque ele continua vivo e vai dizer, porque geralmente ia morrer porque o marido ia vir matar. Né? O adúltero e a adúltera no antigo Israel morriam apedrejados e você sabe disso. Tá? Então eu quase caí. Ou seja, quando eu vi que eu estava indo para o mau caminho, retrocedi. Mas mesmo assim mostra o pesar daquele que começou a entrar no caminho errado, no caminho do adultério. E aí eu só quero pular com você para o capítulo 6, verso 32, não está terminando não, porque é a suma da questão do adultério. Olha só o capítulo 6, versículo 32. Quem comete adultério não tem juízo. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Olha isso. Você quer se arruinar? Eu não quero. Então, só quem quer se arruinar é que pratica tal coisa, tá? Então, ele, né? Capítulo 6, verso 32. Vamos voltar para o capítulo 5. Vamos lá, porque tem um negócio legal aqui para os casados agora, tá? Agora tira as crianças da sala. Bom, no capítulo 5, aí a partir do versículo 15, vem a antítese do adultério, ou seja, o casamento, né? Coisa boa. Aí ele diz assim, ele vai fazer umas figuras, eu já fiz uma live sobre isso há um bom tempo. Ele vai falar algumas metáforas agora da questão da água, tá? Ó, 5:15. Beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço. A água da tua própria cisterna e as correntes do seu poço, né? É aquilo que você tem dentro de casa. Por que você derramaria as suas fontes, é o sêmen, né? Lá fora, e os seus ribeiros de água pelas praças? Então, a fonte de água é o sêmen, né? É o esperma. Verso 17. Que sejam para você somente, e não para os estranhos que estão com você. Verso 18. Seja bem... Aí agora ele foi claro. Seja bendito o seu manancial, e alegre-se com a mulher da sua mocidade, corça amorosa e gazela graciosa. Tira as crianças da sala. Que os seios dela saciem você em todo o tempo. Tá na Bíblia, tá? Pode. Pois é. Eita, nós. Olha a dica que a Bíblia tá te dando nessa manhã. Embriague-se sempre com as suas carícias. É isso mesmo, tá? É isso mesmo. E aí ele diz, meu filho, por que você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra? Então, face dos seios que você tem na tua casa. Pois, meu filho, tá bom? Muito bem, parei por aqui o capítulo 5. E vamos para o capítulo 6, rapidinho. Vamos embora. O capítulo 6 tem 3 ensinamentos muito importantes. O primeiro é a advertência para que a gente não seja fiador. Minha irmã e meu irmão, não empreste o seu cartão de crédito para o irmãozinho da igreja que está precisando, para a irmãzinha da igreja que está precisando. Se você tem condição de dar uma oferta, você dê.
Se você não tem condição, você não empreste. Isso não é maldade. Você pode mostrar a Bíblia para a pessoa, tá bom? Ó, meu irmão, você me desculpa, eu não posso fazer isso por você. Não posso, tá? Porque depois o irmãozinho, a irmãzinha daqui não vai te pagar. Você vai se aborrecer e é o que vai acontecer, o que está aqui. Capítulo 6, versículo 1 ao 5. Meu filho, se você ficou por fiador do seu próximo, se você se comprometeu com um estranho, e no sentido original é o seguinte, se você bateu a sua palma da mão no estranho, tá? Que seria o, né, o fechar o negócio, tá? Você está enredado, verso 2, com as palavras da sua boca, você se comprometeu, meu filho. E ficou preso pelo que você falou naquela época, né? Tudo de boca. Agora, meu filho, verso 3, faça o seguinte para se livrar, pois você caiu nas mãos dessa pessoa. No original hebraico, você está na palma da mão dessa pessoa, tá? Vá, humilhe-se, importune essa pessoa, não se deite para dormir, não dê descanso a seus olhos, livre-se como a gazela das mãos do caçador e como a ave das mãos do passarinheiro. Então, se você fez, não faça. Mas se você fez, vai lá, se humilhe e diz assim, eu não posso fazer isso, não. Não vou fazer isso, não. Tá? Então, de repente, a pessoa, você pode fazer. Você só falou, tá bom, vou te emprestar o cartão. Mas se você ainda não emprestou, você chega lá, meu irmão, você me perdoa. Eu não vou poder, não. Eu não tenho condição, tá? E acabou e pronto. Ele tá falando. A Bíblia está falando com você, né, Alessandra? Não. Vambora. A partir do versículo 6 até o 11, tem outra advertência. Advertência contra a preguiça. Que é o versículo que você conhece muito bem, que é o da formiga. Capítulo 6, verso 6. Vá ter com a formiga, seu preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Olha que interessante. O livro de Provérbios, como eu tenho falado, é para a gente ouvir e observar. Então, o que ele está falando? Meu filho, observa até a formiga. Observa as flores. Observa que tudo tem um tempo para acontecer. Né? Eu comecei a live mostrando essa flor aqui. Ela não estava assim. Ela quase morreu. Tá? Deu pulgão. Eu tratei. Eu fiz e tal. Olha como é que tá. Levou meses. Mas olha como é que tá bonita. Tá linda, tá florida agora, ó. Mas demorou. Então tudo tem um tempo. Observa as flores. Observa o tempo de fruto. Observa os animais. Observa a formiga, ele tá falando. Tá? E aí não vou pular, né, pro versículo 9 do capítulo 6. Ó preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando é que você vai se levantar do teu sono? Um pouco de sono, breve cochilo. Olha as palavras do mesmo campo semântico. Sono, deitado, cochilo, braços cruzados para descansar. Verso 11. E a sua pobreza virá como um ladrão, e a miséria atacará como um homem armado. Então, se está com preguiça, se não está fazendo nada, vem a miséria, como um ladrão. De repente, não estou produzindo. Como ontem o Jorge pregou, né? Faça algo diferente. Zaqueu fez algo diferente, subiu na árvore. Faça algo diferente. Para ter resultados diferentes, é preciso fazer algo diferente, tá? Você se lembra muito bem que eu atrasava as lives aqui e tal. E agora eu falei assim, não, eu preciso fazer algo diferente. Eu preciso entrar 8 horas, né? Eu ainda não consegui não, hein? Hoje eu entrei acho que 8h06, né? Mas eu vou conseguir entrar 8 horas em ponto, se prepare, tá? Eu preciso fazer algo diferente para ter resultados diferentes, o meu dia render, né? Bom, vamos lá. E a terceira advertência, a terceira advertência é a advertência contra a maldade. E aí, eu vou parar aqui, tá? E a próxima live, eu vou pegar o finalzinho do capítulo 6.
porque tem umas coisas importantes aqui. No capítulo 6, verso 12, e eu vou ler até o verso 15, tá bom? Capítulo 6 até o verso 15, porque do capítulo 6, versículo 16, tem coisa aqui muito importante que eu quero trabalhar com vocês e a hora não vai dar, tá bom? Minha proposta é que essas lives tenham 30 a 45 minutos no máximo, tá bom? Lives de férias. Bom, só quero chamar a atenção para você do versículo 12 do capítulo 6. Ele diz assim: perverso e vil é o que anda com a iniquidade na boca. Vai prestando atenção se você conhece alguém assim. Pisca os olhos, arrasta os pés, faz sinais com os dedos. Olha só, gente, aquela pessoa toda tá? Linguagem corporal, né? Ele diz no versículo 14, no coração dessa pessoa há perversidade. Está sempre planejando o mal, semeando discórdias. Por isso, a destruição dessa pessoa virá repentinamente. De um momento para o outro, ficará irremediavelmente arruinado. E tem aquilo, né? Se você anda com essa pessoa, você acaba ficando igual a ela. Então ele está dizendo, se afasta disso, tá? E aí, dali para frente, ele vai falar para se afastar e vai dizer que Deus odeia determinadas coisas, tá? E eu só quero te chamar a atenção o seguinte, essa palavrinha perverso, do capítulo 6, verso 12, é a palavrinha Belial, né? De repente, na tua Bíblia, fala desses filhos de Belial, né? Belial é essa perversidade, essa maldade que está lá dentro da pessoa e extrapola na maneira como fala, na maneira como olha, na maneira como mexe as mãos, como é que faz, não sei o que, tá? Isso é o Belial, né? E aquele que é filho de Belial é filho da maldade, é filho da perversidade. Tá bom? Então que nessa manhã você escolha versículos, tá? Para memorizar do livro de Provérbios. Faz quadrinho, se você sabe, tá? Ou vai nessas lojas aí de R$1,99, que não é R$1,99 coisa nenhuma, né? E vê, de repente, lá tem algum quadrinho. Mas vamos ficar com o capítulo 4, versículo 23. Vamos lá? De tudo que se deve guardar, guarda bem o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o teu pensamento, guarda aquilo que é teu, o teu verdadeiro eu. Não se deixe influenciar pelo outro, não seja Maria nem João, vai com as outras, né? Mas seja você, fala com Deus, o que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer diferente, né? Igual o Jorge pregou ontem na igreja. Tá bom? Deixa eu dar bom dia que eu tenho que ir embora. Vambora lá. Ai. Solange, já falei. Ulisses, bom dia. Emilena, bom dia. Gilda, Andressa veio ontem aqui comer bolo comigo, gente. E pastor Carlos também. Andressa, Vanessa, Carlinhos, Maria Clara, Daniel e tua irmã também, Gilda. Vera Lúcia, bom dia. Raquel, bom dia. Raquel Farnese, minha lindona. Ana Lúcia, boa tarde aí na Alemanha, lá no Ana Lúcia. Diógenes, bom dia, meu irmão. Wilson, bom dia. Marise Gomes, bom dia. Rosângela Marins. Kelly, bom dia, lindona. Joyce Paulo Sérgio, bom dia. Monique Caetano, Monique, onde eu vou falar Monique, a família toda, tá bom? Porque eu tenho que ir embora. Monique, a família toda. Fátima Santos, bom dia. Gabriela e a família toda, bom dia. Minha prima Fátima, bom dia. Fátima Santos, bom dia. Família da Luísa também, bom dia. Todo mundo aí, Gabriela. Vambora. Maria Helena, bom dia, lindona. Thelma, Maria Cátia,
André, que tá aí, que eu falei de você, lindão. Bom dia pra você e pra família toda, pra Daniele, pras meninas, pro filhão. Vambora, Aline! Aline! Beba água, Aline. Aline, a nossa atitude é o que faz toda a diferença. Vambora, Diógenes já falei, deixa eu terminar isso. Edivanda, bom dia, lindona. Glória a Deus. Que ele tá dizendo? Haris Caerene, graça e paz. Ana Paula Moraes, bom dia, lindona. Vambora. Márcia Gomes, bom dia, lindona. Rosângela de Souza, bom dia, lindona. Marilene Fontes, bom dia, lindona. Maria Cátia, acho que eu já falei. Jamile, lindona, bom dia, vambora. Eita ferro. Luísa também, bom dia. Beijo no coração. Deus abençoe vocês. Tenham um dia lindo, tá? Um dia como, né? Provérbios 4:18 também. Que o seu dia seja igual à vereda dos justos, tá? Que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Escolhe aí 2 ou 3 versículos aí de provérbios para memorizar nesse dia. Escreve, espalha pela casa, bota na geladeira, bota no espelho. E vão memorizar provérbios, vão ficar sábios para esse ano, enfrentar esse ano de 2021 com sabedoria, tranquilidade. Tá bom? Beijo no teu coração. Deus abençoe.